Regional de Psicologia. Também queria dizer disso, o Conselho tem várias comissões temáticas, né? E aqui, essa mesa hoje, estamos a Comissão da Formação Profissional, do qual eu também sou membro, e Comissão de Psicologia Escolar e Educacional, que Débora também é membro. Valéria, doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade, na PUC São Paulo, mestre em Psicologia Social pela UFMG, professora na PUC Minas, atuante na área de Psicologia e Educação desde 1988, quando foi professora das escolas Recreio e Balão Vermelho. Na área da educação, se interessa por educação popular, processo de ensino-aprendizagem, processo de subjetivação e educação. Um tempo que vamos... Bom, eu sou Fátima Boschi, professora da PUC Minas, já fui conselheira regional, federal, e a gente acaba não saindo muito dessa militância, né? Rodeio e volta, né? Que é muito prazeroso estar também nessa noite. Atualmente eu sou coordenadora da Associação Brasileira de Ensino da Psicologia, a ABEP, que tem um núcleo em cada estado, e no estado de Minas Gerais eu coordeno esse núcleo atualmente, que estamos, inclusive, num trabalho intenso nesses 2 últimos anos, que é rever as diretrizes dos cursos de psicologia de todas as faculdades. Inclusive, a partir do dia 26, vamos encontrar com coordenadores, professores e estudantes, e temos reunião até final de outubro, com toda Minas Gerais, com todas as faculdades, então vocês, de antemão, já estão convidados a participar, onde vamos discutir não só em que negociação estão essas diretrizes dos cursos com o Ministério da Saúde, com o MEC, mas também os nossos avanços. E pensando nisso, e também trazendo uma contribuição, esse evento, além de ser uma psicologia em foco, nós também o chamamos de evento preparatório. Em abril do ano que vem, nós temos o Congresso Nacional, estou falando a data certa? Tá. Que é a preparação para a definição de propostas para uma nova gestão também dos conselhos no próximo ano. Então, preparar para esse Congresso Nacional, a gente vai fazendo eventos preparatórios, temáticos, né, pelo Brasil, conversando sobre temas que vão nos preparar para também fazer novas propostas para as novas gestões de conselho, né? Então, esse evento de hoje também é um evento preparatório. Tá bom? Ok. Palavra com a professora Débora. Bom, boa noite a todos e a todas, e quem está nos acompanhando também online. Eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, a Comissão de Formação, a professora Fátima e a minha colega Valéria aqui pela interlocução. E antes de começar, eu queria falar que a nossa comissão ela é aberta à participação de todos. A Psicologia Escolar e Educacional, estamos crescendo a comissão a ponto de a gente ter alguns membros que acompanham as reuniões online, alguns membros que acompanham pelo grupo as notícias, o grupo que a gente tem, e também temos as reuniões presenciais. Nós teremos uma reunião agora, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, e estão todos convidados, quem quiser participar, né? A gente tem reuniões uma vez ao mês, tá? Aqui no Conselho mesmo. E essas reuniões a gente discute os caminhos aí da psicologia na sua relação com a educação em Minas Gerais. Né? Então, eu quero agradecer o convite, acho que é uma oportunidade, e eu vou falar um pouquinho do tema. Mas antes, né, gente, nós estamos vivendo aí climas de eleições e nós, psicólogos, né, fomos atacados em alguns momentos pelo senhor Jair Bolsonaro, que é candidato à presidência, e eu não poderia deixar de falar em nome da categoria, né, que nós vamos continuar lutando pela diversidade dentro da psicologia, vamos continuar lutando por uma psicologia emancipadora das pessoas, né, e a gente não vai aceitar nenhum direito a menos. Né, é mais ou menos por aí. Eu gostaria de começar reiterando o nosso compromisso social com todas as pessoas, com a diversidade, e reiterando que não fazemos parte e não faremos parte de um governo com esse senhor. A gente será oposição, pelo menos no campo da educação. Eu entendo que é mais que necessário quando alguém simplesmente diz que precisamos eliminar a pedagogia de Paulo Freire da educação no Brasil. Isso é um desconhecimento de educação que
beira a insanidade. Bom, gente, para começar, o tema era sobre a formação dos professores, e aí, pode passar. Eu fiz um trabalho de dissertação de mestrado, foi exatamente esse o tema, né? Na época, eu vou contar rapidamente, porque eu só tenho 20 minutos, eu via muitos trabalhos sobre a criança na escola, o problema da criança, e eu tinha uma preocupação, o que o psicólogo pode fazer pelo professor? Né? Porque o professor também é adoecido, o professor também precisa de atenção do psicólogo, muitas vezes uma orientação que a gente dá para eles, eles conseguem resolver a questão específica, né, que alguma criança ou outra está apresentando, então eu achava muito importante a gente trabalhar o tema da formação do professor. Daí eu escrevi esse trabalho, está na PUCamp, uma dissertação de mestrado, um estudo com professores do ensino fundamental e estudantes de pedagogia, foi no ano de 2001. A ideia era ouvir, eu não vou ficar lendo tudo, só apontar para vocês mais ou menos, ouvir a opinião dos professores do ensino fundamental, né, naquela época ainda chamava primeira, quarta série, né, que seria o primeiro ciclo do ensino fundamental, né, início do segundo ciclo, e eu entrevistei e fiz questionários com 60 professores e 68 estudantes de pedagogia, que eu chamei de futuros professores, porque eles já estavam no finalzinho do curso de pedagogia, tá? Pode passar. E aí eu vou contar um pouco do que eu descobri nesse trabalho. Vou começar falando sobre o que é ser professor, né? Eu gosto muito de trabalhar com etimologia, assim, o vocabulário professor ele foi introduzido na língua portuguesa por volta do século XV e ele é derivado do latim, professor, professores, que no sentido original pode ser traduzido por professar, né? Trazer uma profecia, ou falar, né? Traduzido como reconhecimento público também, né? No Aurélio, né, no dicionário, está escrito reconhecer, professar, né, o verbo professar, está dito assim, reconhecer publicamente, ensinar na qualidade de professor, preconizar, apregoar, esse verbo que eu adoro, que eu acho que é muito bacana pensar que o professor também está dentro disso, abraçar, né? Tanto que abraço é importante, né, gente? Pôr em prática, adotar. A palavra professor designa aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina, um mestre. Pode passar. Bom, daí eu fui fazer uma pesquisa sobre como que era a formação do professor, né? Eu trouxe essa imagem do Sebastião Salgado, está no livro Berço da Desigualdade, que ele escreveu junto com o Cristóvão Buarque, por ocasião era ministro da Educação, e vale a pena conferir esse livro, né? A arte nos ensina muito, né? E essa imagem, para quem não está vendo a imagem aí no Facebook, né, procure o livro, que são imagens de escolas de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. E essa imagem é uma imagem de uma sala de aula do Movimento Sem Terra, né, do Sebastião Salgado. Bom, eu vou falar um pouquinho nessa pesquisa. Eu fui descobrindo que o professor foi perdendo condições de formação, já que a gente está discutindo formação do professor. Então, assim, no período colonial, imperial e Primeira República, havia uma lei geral do ensino que, em 1827, designou pela primeira vez a ideia da criação das escolas normais. Antes havia o tal do professor, que era o mestre-escola, mas ele era formado fora do Brasil, né? Com essa lei, ele passa a ser formado no Brasil, né, com as escolas normais. Criam-se as famosas escolas normais, que eram escolas de formação de professores. A primeira foi criada em 1835, pode passar, 1835, em Niterói, e aqui em Minas também, em Belo Horizonte, né, a Escola Normal de Preparação de Professores, em 1835 também. Depois se sucederam outras. Bom, depois pode passar. A legislação se modifica em 1939, na verdade há um adendo aí, as escolas normais continuam, mas é criada a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil com o curso de pedagogia. Então, nem sempre o professor foi formado pelo curso de pedagogia. Isso é bem depois, né, lá em 39. E essa seria a primeira formação de nível superior, porque a escola normal ela tinha a ideia, né, depois, quando veio a reforma, de ser uma escola de ensino médio, né, que hoje a gente chamaria de ensino médio. Bom, posteriormente vieram as leis 5.540, de 68, e as famigeradas 5.692, de 71, né, que é referente ao curso de magistério. E aí, gente, começa o problema, vamos dizer assim, da questão da formação do professor.
Pode passar. A Lei 5.692, ela transforma essa formação de professores em um adendo do ensino médio, antigo segundo grau. Então, a pessoa, ela podia fazer o primeiro ano do ensino médio, mas o segundo e o terceiro eram feitos para magistério. Quem aqui, algumas pessoas têm magistério aqui, né, fizeram magistério? Então, o curso normal eram 4 anos, o magistério 2. Daí vocês já pensam, só em termos de anos já perdemos informação. Não perdemos só em anos, perdemos em conteúdos, né? As normalistas, elas tinham aula de francês, de latim, de grego, né? As normalistas tinham várias cadeiras de psicologia, inclusive psicomotricidade, né? E outras adendos no conteúdo. No magistério, tudo foi reduzido, obviamente, porque reduziu-se para 2 anos, né? E aí começou, a Bernadette Gatti é uma estudiosa desse movimento, desse momento em que houve esse decréscimo na formação do professor. Pode passar. Depois disso, né, houve um clamor, vamos dizer, né, e para regulamentar melhor essa questão da formação do professor, a gente tem a Constituição Cidadã em 88, onde é estabelecido já, pela primeira vez, um Plano Nacional de Educação, e a lei, a nossa, né, chamada LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que estabeleceu também ali, naquele momento, a necessidade de formação do professor em ensino superior. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem como é que foram os meandros disso naquele momento, mas havia, no primeiro decreto que surgiu, na primeira legislação que surgiu, a ideia de que o professor, para dar aula no ensino fundamental, ele precisaria ter o curso superior em instituição chamada universidade. Aí houve pressão das instituições que não têm esse título de universidade, porque as universidades geralmente, né, elas têm todo um conjunto de necessidades para ser universidade, você deixar de ser um instituto isolado ou uma faculdade isolada, você tem que oferecer, para ser universidade, você tem que oferecer ensino, pesquisa e extensão, né? Então tem que ter esse tripé. Se você não tem esse tripé, você pode criar uma faculdade isolada. E aí houve muita pressão, né, dos movimentos dessas escolas particulares para tirar dessa legislação o termo universidade e ficar instituições de ensino superior. Quando coloca instituições de ensino superior, entra faculdade isolada, entra instituto e entra cursos vagos, que foi o que muita gente fez, né? Eu vou contar um pouquinho. Em 99, esse dado é da minha dissertação, volta um pouquinho. 44,6% ou 1,8 milhão de professores tinham nível superior. Com essa exigência, a ideia era de que ainda faltava formar 803 mil professores, né? Tinha professor, a pesquisa que eu fiz foi em 2001, gente, não está tão longe. Tinha professor que dava aula no ensino fundamental, de 1º ao 4º ano, que não tinha o 4º ano no Nordeste e nos interiores. Ele próprio, que não tinha o 4º ano, e ele era professor do 1º ao 4º ano. A gente tinha essa realidade nesse país. Em 2001, não está longe da gente. Então, houve um clamor para que se formasse 10 anos nesse plano, pode passar que é o próximo, né, a ideia da década da educação. Todo mundo tinha que ir nessa década, né, a partir desse decreto em 96, ou seja, 2006, todo mundo tinha que ter curso superior. Esses tantão de gente aí. Aí, como mudou para a instituição de ensino superior, muita gente vai fazer os chamados cursos vagos. O que seriam esses cursos vagos? Você faz pedagogia online, né? Você vai lá um dia na semana, faz umas provas, né? Muita gente fez pedagogia pago, curso pago, assim, porque precisava manter o emprego, porque senão ia ser demitido, né? E aí a gente tem um decréscimo, a gente tinha uma normalista que estudava 4 anos, depois a gente tem um professor que estuda 2 anos, que é o do magistério, e depois a gente tem um decréscimo a mais, que são esses cursos vagos, né? Que a gente não sabe nem, talvez alguns até de grande qualidade, mas outros talvez nem tanto, né? Então a gente sabe que a formação foi decaindo. Bom, e nesse trabalho eu fiz um perfil do professor naquele momento. Agora precisa até atualizar, mas passe aí, por favor, Carol. A maioria é mulheres, né? E aí eu não vou ficar dando dados estatísticos aqui para não encher vocês, mas a maioria é mulheres. Essa questão da feminização docente é uma discussão muito interessante para a gente fazer, quer dizer, porque a mulher ela tem quádrupla, né? Eu não falo nem que é tripla jornada de trabalho, é quádrupla, porque ela tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, e ela ainda tem que ir para a academia, ser linda, maravilhosa, fazer unha, ficar chique, né? Mas sim, magra, né? E ela ainda tem que dar conta dos filhos, que é uma outra tarefa, uma grande tarefa. E às vezes o marido é um filho também, então
né? Porque tem que cuidar dele também. Então, quer dizer, a mulher, essa questão da feminização não é só um dado estatístico, é um dado para a gente pensar nas condições de trabalho desse professor, porque não são professores, são professoras, né? A grande maioria. A gente tinha até que mudar a nossa forma de falar. A maioria tem entre 30 e 45 anos, exercendo docência pelo menos 11 e 14 anos. A carga horária de trabalho da maioria das mais de 60 trabalha em 2 turnos, ou 2 instituições, 2 escolas, dobra turno, né, como a gente fala, quem é da educação. E o Vanderlei Couto foi fazer uma pesquisa em 99 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ensino. Uma pesquisa mega, vale a pena, o livro dele chama Educação, Trabalho e Carinho. E esse livro, ele entrevistou e fez testes psicológicos, entrevistas e tal, e avaliação psicológica com 52 mil professores de 1.440 escolas. E aí ele encontrou um dado, isso aqui é um dado geral da pesquisa, quase 39 mil desses trabalhadores em educação foram identificados 31%, ou quase 40% apresentando algum problema mental. Que um deles, baixo envolvimento emocional com a tarefa, que é aquela coisa de não aguento mais dar aula, né? 25,1% exaustão emocional, que aí já é um caso psiquiátrico, com às vezes licença, com medicação, né? E 10,7% despersonalização, que é a psicotização, surto, gente, surto, tá? 10% é muita gente, né? Surtando na escola, por ser professor. É muito gritante esse dado do trabalho do Couto. Pode passar. Bom, a Bernadette Gatti vai falar também da questão do salário, né, do perfil. Ela falava assim, ó, isso olha para você ver, isso aí eu estudei em 97, não está tão longe assim. Para uma jornada de 20 horas, verificava o salário médio das diferentes unidades da federação, 0,60 salário mínimo, 1,80 salário mínimo. Isso equivalia, mais ou menos, a R$66. R$66 o salário mensal, tá, gente? Não é diário, não, tá? Em 1997. Está longe? Isso. Está longe? Não, está pertíssimo na história. Então, a gente tinha... nós aqui, muitos, fomos formados por esses professores que ganhavam esse salário da miséria. Porque eu vou chamar de salário da miséria. Em 2008, foi sancionada a Lei 11.738, que instituiu, finalmente, o piso salarial dos professores. Que, naquela época, era R$900, assim. Hoje, né, no final de 2000, eu pesquisei, no final de 2017, agora, foi atualizado para 2.455, né, para uma jornada de 40 horas. Aí eu quis brincar aqui, né, e trouxe o dado, né. O professor ganha R$2.455 por 40 horas. Um salário de um parlamentar é R$33 mil. Com benefícios, que é auxílio moradia, né, para fazer o que quiser no auxílio moradia, passagem de avião, assessor, mas não sei o quê, R$168 mil. E aí, eu não vou nem falar carga horária, porque, né, carga horária deles, eles fazem, né, bate ponto, enfim, né. Então, a gente conseguiu conquistar, e eu quero destacar aqui a lei sancionada do piso, foi do Fernando Haddad, tá? Pela primeira vez no Brasil, a gente começa a acabar com essas disparidades. Então, assim, de verdade, foi um ganho para o professor, apesar de que deveria ter feito uma reforma maior e ter reformado, por exemplo, o sistema parlamentar, né? Que aí é uma outra discussão para um outro dia, né? Porque o professor ganhar 2 mil e o parlamentar ganhar 33 mil, tem alguma coisa errada nesse país, né? Bom, o papel do docente, né? Que aí eu estou falando do perfil, eu falo do papel. Eu trouxe uma fala de uma professora, de um estudo que eu estudei naquela época, ela fala assim, ó, e assim diz uma professora, nós nos tornamos psicólogas, enfermeira, garçonete, policial. Não adianta a gente querer ser profissional, pois enquanto a gente faz todo esse atendimento social e psicológico, deixamos de atender ao fundamental, que é ensinar. É muita queixa nesse sentido, tem muita pesquisa nesse sentido, a professora tem assumido cada vez mais outras tarefas, além daquela, né, que é, por exemplo, alfabetizar, ou ensinar matemática, ou português, ou, né, além dos conteúdos acumulados, né, ele tem, muitas vezes, que dar conta, se virar uns 30 ali, para ser tudo, né, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de físico, fono, enfim, ele psiquiatra, às vezes, né,
terapeuta ocupacional. Então, esse é o nosso professor, né? Bom, e aí, gente, eu cheguei, depois de ver todo esse perfil, que é desanimador quando você começa a estudar sobre formação do professor, eu descobri um caminho. Eu falei, não, tem um caminho, já que nós perdemos informação, né? Não tem aquela formação que a gente gostaria que tem. Muitos estão na prática desesperados com essas demandas todas. Então, o que fazer? E a formação permanente, ou formação continuada, alguns usam outros termos, né? Mas ela, para mim, é um caminho, né? E aí, naquele momento, o que trabalhar em formação continuada? Porque a formação continuada no Brasil, ela também não tem uma política. A gente tem, assim, formações feitas avulsas, elas são escolhidas pela secretaria, né? Então, a gente nunca sabe, assim, que formação que vai vir e quando que ela vai vir. Eu só tenho 2 minutos. Mas eu vou enxugar aqui o que eu falo. Nos Estados Unidos, eles têm lá, antes do professor assumir uma classe, eles passam por Educational Testing Service, que é um teste mesmo psicológico, assim, psicopedagógico, saber se ele dá conta de dar aula e tal, se ele tem as competências, né, as chamadas competências e habilidades, né, as famosas. E aí, gente, uma coisa curiosa, porque eu acho que assim, eu não sou fã dos Estados Unidos, nem do modelo educacional deles, mas eu acho que algumas coisas a gente tem que aprender a copiar, né? Então, lá nesses estados, especialmente Texas, Arkansas e Georgia, eles, pelo menos, eles avaliam se o professor tem esses domínios, ó, organização do conteúdo e conhecimento para a aprendizagem do estudante, que é o domínio A. Domínio B, criação de um ambiente propício à aprendizagem do aluno, ele sabe fazer isso, né? B. O domínio C, ensino para a aprendizagem do aluno e profissionalismo, que é o domínio D, né? E aí, isso formaria um bom professor. Um bom professor é aquele que tem domínio de todos esses itens, pelo menos, né? E cada um desses itens, eles têm subdivisões ali dentro e características, e eles olham mesmo que o professor está dando conta. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Criação de um ambiente propício para a aprendizagem do aluno. Quer dizer, o professor sabe organizar a classe, inclusive fisicamente, assim, as carteiras, ele sabe fazer mapa de aluno, ele sabe organizar, enfim, isso é um dos domínios, e dentro desse domínio uma série de habilidades, né? Pode passar. Bom, no Brasil a gente tem uma pesquisa que eu gosto muito, de Cunha, chama Bom Professor e Sua Prática, né? Ela vai descrever o que é um bom professor, já que você quer ser um bom professor, né? E aí eu fui recolhendo, assim, o que é ser um bom professor. Aí eu fiquei assim, nossa, o cara é Deus, né, na verdade. Mas, porque, olha, tem que ser bem-humorado, paciente, inteligente, flexível, criativo, gostar, amar a profissão, ter competência, procurar estar atualizado, ser empático, ser respeitado, oferecer assistência à família do aluno. Ainda outros autores falam assim, tem que entender as dificuldades de cada aluno em cada matéria. Ser simpático, ser bem educado, de novo, ser amigo dos alunos, transmitir conteúdo de forma clara, nunca faltar, ser pontual. Gente, como é que faz isso? Tudo, né? Por isso eu falei, a formação permanente é um caminho para ir vendo com ele o que está destravando. Por exemplo, vamos pensar no bom humor, né? O bom humor da gente oscila mesmo, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Se a gente tem um trabalho de formação permanente, aí que entra o trabalho do psicólogo, né, de dar uma retaguarda, e eu defendo o psicólogo na escola, defendo sim, porque eu acho que ali na escola, assim como um trabalhador da educação, ele ia estar ali no dia a dia, podendo auxiliar esse professor, ele vai poder conversar, o que foi hoje que você não está de bom humor, né? Aconteceu alguma coisa, né? Vamos conversar, vamos, né, ver o que eu posso te ajudar. Só esse espaço de escuta, estou falando uma coisa de um item aqui, muito simples, já ia, provavelmente, aliviar, em parte, as questões cotidianas desse professor. Bom, pode passar para frente? Lá para a Pedagogia da Esperança. O Paulo Freire, né, que está sendo agora, né, falado muito dele aí, como se ele fosse um demônio para a educação, né, ele tem um livro que eu gostaria de indicar para todo mundo, inclusive nesse momento, e que estamos desanimados. Os livros deles estão para download todos, né, no Instituto Paulo Freire. Esse se chama Pedagogia da Esperança. Nesse livro, ele fala de como ele construiu o livro Pedagogia do Oprimido. Como é que ele foi tendo essa ideia e tal, né? E aí, gente, para finalizar minha fala, eu vou contar uma historinha, para não ficar lendo aqui, vou contar uma historinha que tem nesse livro. Ele conta que quando ele
estava fazendo, assim, fazendo os cursos dele para dar aula, para ser professor, ele ia dar palestra, às vezes, assim, para o povo. E aí um senhor, né, parou lá, depois que ele falou assim, ó, doutor, o senhor falou umas coisas muito legais, mas eu queria falar uma coisa para o senhor, assim, como é que é a casa do senhor? Né? O senhor tem quantos filhos? 5? Ah, então eu vou descrever a casa do senhor para o senhor. O senhor deve ter um quarto para o senhor, né, assim, uma cama, um banheiro, né, água bonitinha e tal. A casa da gente não é assim. Você já visitou a nossa casa? Já foi em algum lugar onde a gente mora? Ele conta que isso assim foi quando ele começou a ser educador, né? E aí, quando ele começou a pensar em fazer essa jornada, aí ele pensou, gente, eu preciso conhecer essas pessoas, de fato, eu preciso ir na casa delas. Eu preciso ir lá vê-las, né? E saber que condições essas pessoas estão antes de eu querer fazer qualquer teoria, né? Sobre elas, né? Eu aqui, doutor, falando sobre elas. Então, nesse livro, ele vai falando o quanto é importante a gente escutar, né? Quem é que a gente está, com quem é e com que público a gente está trabalhando, né? E aí ele fala assim, que quando ele estava escrevendo o livro, alguém falou assim, quero ler, né? Mas, Paulo, uma pedagogia da esperança, nessa situação que a gente está vendo agora no país, né, de asfixia, daí eu vou resumir o que ele fala. Ele fala assim, que a desesperança, ela é uma arma na mão das pessoas que querem fazer do jeito que elas querem, né? Então ele fala assim, a desesperança, ela alimenta uma inatividade das pessoas. Ela alimenta a ideia de não tem o que fazer. Não tem o que fazer, já está dado mesmo, né? É assim mesmo, né? Pode passar. Ele fala assim, para resumir, como programa, a desesperança nos imobiliza, nos faz sucumbir no fatalismo tipo, está pronto, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Ele fala, eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico, quer dizer, a história sempre mudou, então quem sou eu para falar que não vai mudar, que vai ser sempre assim, que já está dado, que a realidade está dada, então é absurdo, é ahistórico, né? Não ter esperança, é ahistórico não acreditar na mudança, né? Então, pode passar, eu vou dar só na imagem, só para finalizar, esse é o livro do Sebastião Salgado, todo mundo conhece a imagem da menininha olhando assim para a câmera, mas na capa do livro eu escolhi uma outra imagem que eu queria mostrar para vocês, é uma criança que está segurando um saco de lixo, que é a mochila dela, é onde ela coloca as coisinhas dela, né, para estudar. Ali, ó, e olha a sala de aula, a roupinha dela, né, o pezinho no chão. As condições das pessoas, né, não mudaram tanto assim. E a gente precisa conhecer essas condições até para formar. Então, esse bom professor ideal, que os livros falam, bem-humorado, bem isso, bem aquilo, bem aquilo outro, né, não é só isso, né? Não é só isso. Esse professor atual, nós temos que olhar para essa realidade. É uma realidade nua e crua que está lá. Eu sou professora e dou estágio na rede pública, né, de ensino aqui de Belo Horizonte, periferia de Belo Horizonte, né, bairro pobre de Belo Horizonte. Então, assim, não, a gente tem melhores condições, mas a gente ainda encontra situações de risco, né, crianças com vítimas de violência, crianças com problemas de falta de alimentação adequada, quer dizer, tudo isso ainda existe. Então, de fato, o professor ainda tem esse adendo de lidar com essa realidade. Então, não dá para ser desesperançoso. Eu queria falar uma mensagem de esperança, mas não dá para ser desesperançoso, porque há muita luta, há muita coisa para mudar. E o próprio Paulo Freire diz, sem a educação, o mundo muda, mas é com ela que a gente... É nosso instrumento, nossa arma de transformação. Então, eu acho, para finalizar, o psicólogo pode contribuir na formação do professor, contribuindo até, né, com os debates dos domínios, né? Depois eu mesma elenquei outros domínios, além daqueles que o ATS lá dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que planejamento e preparação é um item fundamental, que o psicólogo precisa ajudar o professor a planejar uma boa aula, né? Organizar a sala de aula, como eles falam lá também, ajudá-lo a se preparar permanentemente, porque a formação permanente, ela exige leitura, ela exige reflexão, ela exige voltar para a prática e repensar essa prática.
a dialética do fazer e do pensar, né? Então, eu acho que o psicólogo, a intervenção do psicólogo com a formação docente, ela é nesse sentido de ajudá-lo a melhorar esses domínios, né, domínios essenciais para o trabalho. Mas, além desses domínios, resgatar neles o sentimento, a esperança, sabe? A questão do lúdico, a questão do afetivo, do subjetivo. A escola só dá atenção para o racional, a escola não dá atenção para o afetivo, né? Para os abraços. Eu falei do abraço, não é isso? Para os olhares, né? E aí, para finalizar, pode passar, eu vou trazer uma frase do Benhaus, é a mesma menina, né? Agora já posando, né, para foto, mas o olhar dela, eu acho que diz tudo, né? Para quem não está vendo aí na internet, é o livro do Sebastião Salgado ainda, a menina que está na sala de aula do MST. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. Rubem Alves. Bom, obrigado. Eu vou esperar o debate para falar mais alguma coisa. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Vou passar direto. Boa noite a todos, né? Agradecer a presença de todos aqui, né? Agradecer demais a Fátima pelo convite, foi bom, está sendo bom de ver, a gente trabalha na mesma instituição, mas a gente encontra, né? Muito bom. E Débora, muito obrigada, a sua fala forte, né? E esperançosa, né? Fiquei muito feliz com a companheira de luta, né? Nós estamos aqui. Bora. Né? Bora lá. Bom, então, eu peguei um gancho, gente, mais relativo às interlocuções da psicologia e da educação, e como que a educação, adentrando, né, os muros escolares ou de todas as instituições educativas, como que a psicologia ela vai a se articular, né, no mundo, né, porque a educação é um mundo, a escola é um mundo. Né, aqui, acho que todo mundo que está aqui tem vivência de escola, de entrar nesses espaços educativos, sim, né? Então vocês têm noção de como que é, né? E é isso, né, que Débora fala, assim, quem está lá faz tudo pouco, né? E aí também, né, o título, né, que eu pus para a gente discutir aqui, vou até falar dele um pouquinho nesse começo, que é por um devir minoritário e uma educação para todos, né? Parece que é paradoxal isso, mas eu acho que é muito importante a gente afirmar isso nesse momento, né? Quando a gente tem um candidato a presidente que fala que no governo dele as minorias não terão vez, né? Na verdade, uma educação para todos ou uma sociedade para todos é uma sociedade que protege e acolhe suas minorias, né? Então não tem paradoxo nenhum nisso, né? Uma escola para todos é uma escola que vai acolher as minorias, né? Então, por isso que eu pus esse título aqui. E, na verdade, o que eu estou querendo discutir com vocês é isso. Como que o saber da psicologia, né, entra dentro da educação e vai se articulando com esse mundo que está dentro da educação. Né? Docentes de várias formações, né? A gente tem professor de português, professor de matemática, professor de educação física, enfim. É um mundo, né? Além de alunos completamente singulares, né? Então, eu peguei mais por aí, né? O que seria da psicologia que, tentando fazer uma proposta nova, né? Não sei se é nova, para a gente poder discutir, né? Como que a psicologia se acoplaria a todo esse mundo, né? Que está dentro da escola, para a gente conseguir construir uma escola para todos, né? E aí, a gente, começando a pensar, né, na questão da psicologia, a gente vai ver que dentro da escola a gente tem muitas ações que não são relativas só a ensinar português, a ensinar matemática, né? A gente tem dentro da escola delicados fios, né, que vão tecendo a nossa existência, né? Dentro da escola a gente aprende até como é que senta, né? Senta direito, menino, né? Assim, as meninas devem escutar mais, né? Criando menina bonita não senta de perna aberta. Né? Então, assim, todo o nosso comportamento é modelizado também dentro da escola, né? Então, isso daí já diz de um espaço, né, que eu vou depois voltar para falar mais
conceituado, né, que dentro da escola a gente está presenciando diversos processos de subjetivação, né, que é o termo da psicologia, né, que vai o que a gente se torna a partir de todo um contexto, né, um contexto político, econômico. Então, assim, a escola não é desvinculada de nada disso, né, essa coisa também, né, escola sem partido, enfim, é muito complicado. Como assim, né? Todo conhecimento ele é ideológico, já dizia Paulo Freire, né, todo conhecimento é ideológico. Então, assim, aí eu acho que tem um espaço muito delicado e muito interessante que a psicologia entra e vai contribuindo, né, assim, porque a gente, dentro de uma escola, a gente vai enxergar, né, todas essas questões que estão em jogo na constituição dos sujeitos, né, seja, inclusive, o ensino do português, né, o ensino da matemática. E não é o caso, eu vou falar disso mesmo, assim, da gente pegar e falar assim, vamos ter uma aula separada para falar sobre, sei lá, é legal até, né, direitos humanos, mas os direitos humanos têm que estar colocados na hora que o professor de português está ensinando português, na hora que ele não vai discriminar crianças que vêm e falam errado, né? Então, assim, é uma forma que eu acho que a psicologia pode contribuir, entrando nesse âmbito, né, escolar e articulando-se, né? É uma proposta, assim, eu acho que até meio utópica, mas, né, como diz Débora, a gente tem que ser, né, a gente tem que ter esperança. Então, assim, da gente trabalhar junto com os professores e também não ficar na caixinha, né? O psicólogo vai e trabalha só quando o professor fala, eu acho que essa criança está com problema em casa. Não, você vai chegar... A gente tem teoria, a gente tem material para trabalhar junto, né? Lógico que a gente não tem o saber que o professor de português tem, mas a gente tem um saber que pode acoplar esse saber e trabalharmos juntos, né? Numa mistura muito saudável, né? Eu vou ir por partes aqui. Bom, então é isso, esse pedaço aqui, né? Eu acho que esse fato, né, vai nos remeter ao espaço entre, né? É exatamente esse espaço da gente perceber como que a escola, nos seus mínimos trabalhos, ela está trabalhando com gente e está formando gente, né? E aí a gente, voltando um pouquinho na história da psicologia e educação, né, das escolas, né, igual eu comecei falando, é um mundo, né? É um mundo, as articulações são imensas, né? Entre os campos de saber, a gente tem a psicologia, dentro da escola, a gente tem a sociologia, a gente tem a antropologia, a gente tem a biologia, a gente tem a matemática, a gente tem, né? Então, assim, é de uma complexidade esse campo, né? E complexidade não no sentido de ser complicado, né? Mas eu acho que até no sentido de possibilidade de articulações. Se a gente deixar de lado, né, essa coisa assim, purista, né? Eu sou só psicólogo e eu vou trabalhar. Será que eu estou fazendo psicologia na hora que eu encontro com o professor de português e converso com ele sobre as questões de subjetivação que estão no conteúdo dele? Lógico que a gente está sendo psicólogo, mas a gente está acoplando com um conhecimento que vem de outra área, né? Eu acho que é uma grande saída, né? Então, o que eu vou propor aqui porque a gente já tem várias teorias, né? Deixa eu falar isso aqui primeiro. Bom, então, enfim, a psicologia e a educação, a psicologia tem várias críticas, né? O âmbito educacional faz várias críticas na nossa atuação, não sem razão, quando a gente entra reduzindo, né, os problemas, a questão do sujeito, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente da psicologia já fala muito, né? A gente já sabe disso. Então, o que eu queria propor mesmo para a gente pensar aqui junto é como que a psicologia, né, para além das teorias que a gente tem, que são reconhecidamente teorias bem acolhidas no âmbito educacional, né, digo aí de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, né, que eu acho que eu não estou desprezando elas de forma alguma. Mas eu acho que a gente tem mais teoria ainda e mais material para poder contribuir nessa lida docente, né, nesse dia a dia do docente. Então, eu sou da área de educação, mas eu trabalho muito com a psicologia institucional, né, isso que eu já falei aqui. Então, eu fiquei pensando numa leitura institucional para a gente entender, né, a escola e a educação. Bom, os institucionalistas, né, digo aí mais o Barenblit, né, o Gregório Barenblit,
ele vai colocar a educação como uma das instituições fundantes das sociedades. Né? A gente não existe uma sociedade sem essa instituição educacional. Né? Eu até brinco, às vezes, com meus alunos, né, que eu falo assim, gente, o homem das cavernas tinha educação? Ok, não tinha escola igual tem hoje, mas é óbvio que tinha. Né? A educação como uma instituição que vai regular, né, os conhecimentos, as aprendizagens de cada povo. Né? Então, como toda instituição reguladora, né, muitas vezes a gente vai olhar para a escola, e aí é que dói, né? E aí a gente junta com a questão das ciências sociais, para a gente perceber, né, que a educação, ao fazer a sua função, que é essa função de regulação de uma sociedade, de socialização de um conhecimento, muitas vezes ela vai ser reprodutora de relações de força, de relações de privilégios, né? Basta a gente olhar o nosso sistema educacional e a gente vai ver que isso está posto, e está posto como se fosse uma coisa natural, né? Quando a gente fala assim, quando a gente olha mesmo, eu acho que isso mudou muito pouco, mas teve um esforço no sentido de mudar, né? Com a questão das cotas, com a questão do ProUni e tal, mas existe um sistema educacional, até político mesmo, né, de políticas, que vai fazer com que as pessoas que vêm das camadas populares, elas não tenham acesso ao ensino superior. Né? Isso é histórico. Né? Então, isso, se a gente for olhar isso na regulação, é o próprio sistema, né, político que vai fazer com que as pessoas que vêm das camadas privilegiadas tenham acesso a uma educação privilegiada. Né? E aí, tendo acesso a uma educação privilegiada, elas vão ter cargos melhores na sociedade, então isso se reproduz. Né? Então, o sistema educacional por si só, né, como a gente gostaria de acreditar, ele não é um sistema libertador nem revolucionário. Né? Ele também está regido, assim como todas as instituições, porque é isso que a psicologia institucional vai trazer para a gente, por forças, né? Forças que são forças de reprodução e manutenção do status quo da sociedade, mas a gente também vai ter essa função aqui embaixo, que é... Olha, você está me ocupando? Eu esqueci você. Tá, certo. Então, a gente pode passar mais um. A gente vai ver que a gente vai ter forças também, né, dentro da instituição educacional, que são forças transformadoras. E aí a gente chama, né, Paulo Freire, de novo, que foi um educador, né, que trouxe para a gente uma força de uma educação transformadora, assim, né, inigualável. Né, é o teórico mais lido, né, do mundo da educação brasileira. Então, assim, é isso, é um absurdo, e é isso, gente. Eu não sei se vocês viram, mas está escrito, né, está escrito, né, Bani, Paulo Freire. Enfim. Então, e é isso, né? Então, na hora que a gente já entra no Paulo Freire, a gente pode entender, né, toda a metodologia, né, toda a teoria e a metodologia de Paulo Freire, ele já vai trazer para a gente, né, dentro da escola, se a gente quer potencializar uma escola transformadora, né, ele vai trazer para a gente força para a gente fazer, dentro da psicologia, né, institucional, a gente vai falar que isso são movimentos instituintes, ou seja, são movimentos que vão sempre romper com o que está instituído e que leva à manutenção de privilégios de quem já é privilegiado, enfim. É uma força que vai transformando a sociedade e batalhando para direitos iguais para todos. Então, não é à toa que, né, o Paulo Freire também, a gente está falando aí de minorias, e o livro dele do oprimido, Pedagogia do Oprimido. Né? Então, é isso, ele está batalhando a favor de que uma escola seja acolhedora das minorias, dos oprimidos. Né? E eu acho que essa é a função transformadora da escola. A gente está aqui na psicologia, com essa ajuda, né, da psicologia institucional, que é uma teoria que muitas vezes a gente não vê ela entrando na escola, mas eu acho que é um referencial teórico muito interessante para a gente, da psicologia que trabalha em sincronicidade, em sincronia com a educação. Né? E aí eu entro um pouco também